Olá, seja bem-vinda aqui no meu canal do YouTube. Eu sou a Joana Borga, do Forração Decorativa Arte em Caixas. A técnica de hoje, a peça, vai ser um cabideiro todo forradinho com tecido. Então eu vou trazer uma técnica de pintura de apliques, de recortes de MDF, um pouco mais envelhecido. Vou trazer a técnica da forração, porque a nossa peça vai ser toda forradinha com tecido. E também vou trazer uma técnica nova, que fazia tempo que eu queria trazer alguma coisa diferente aí para as nossas peças forradinhas, de tecido, nas nossas peças de forração francesa. Então eu fiz alguns testes e deu certo. Então eu vou trazer nessa peça a técnica de aplicação de pasta de modelagem para dar um efeito ainda mais interessante, um efeito de relevo, um efeito diferente nas nossas peças de forração. Eu espero que vocês gostem, se inscrevam aqui no canal, curtam o vídeo, se inscrevam no canal se vocês ainda não são inscritos, que toda semana a gente traz aí um passo a passo, uma peça diferente. Então, agora vamos pro nosso passo a passo, espero que vocês gostem do nosso cabideiro. Então, essa aqui é a plaquinha, tá? É um cabideiro, ele vem já os recortes, assim, já vem com os ganchinhos, já vem com as casinhas, essa peça aqui é da Arte Madeira Joinville, então ela já vem prontinha. Mas aqui eu vou tirar uma casinha, vou deixar apenas 2 casinhas e vou colocar esse recorte aqui também, tá? Deus abençoe esse lar. Esse recorte também é da Arte Madeira Joinville. Então, eu vou utilizar essa plaquinha, essa casinha para outro projeto, Vou retirar e vamos utilizar, então, ela dessa forma. A gente vai fazer a plaquinha e as casinhas forradinhas com tecido, tá? E o tecido também vai ser uma técnica diferente, porque a gente vai aplicar pasta de modelagem sobre o tecido, tá? Para dar um relevo, uma textura diferente. Então, essa é uma técnica nova que eu testei aqui, porque há tempo eu queria uma técnica assim diferente, para não ficar só a forração, Então, eu testei aqui, fiz alguns ajustes, alguns testes e deu certo. E eu vou mostrar pra vocês hoje, então, tá? Mas primeiro a gente vai fazer a parte da pintura aqui, dos pegadorzinhos, E do recorte. Então, a gente vai fazer um estilo um pouco mais envelhecido, tá? Como se ele tivesse enferrujadinho. Então, eu vou colocar aqui, vou utilizar a tinta da Acrylex, a Rústico. É um marrom, tá? Vocês podem utilizar a tinta que vocês tiverem aí, PVA ou acrílica, Um tonzinho de marrom, assim, um pouquinho mais escuro. Vou pegar uma esponjinha, vou tirar o excesso aqui e vou pintar todo o aplique. E vou pintar também os puxadorzinhos aqui também de marrom, tá? Então, com a mesma técnica, ó, vou dando batidinhas e vou pintar todas as 3 pecinhas. Agora, eu vou pegar também a tinta acrílica, a Caramelo, com uma outra esponjinha. Eu vou pegar um pouquinho menos, vou tirar bem o excesso e vou dar algumas batidinhas somente nas peças, ó, pra ela ficar manchadinha, assim, com a tinta. E nos puxadorzinhos aqui também, ó. Só algumas manchinhas. Agora, eu vou pegar uma pastinha metálica, tá? Dourado, esse aqui é ouro velho, com uma esponjinha também. E também vou dar algumas batidinhas aqui, para esses recortes iluminarem um pouquinho, ficarem com esse aspecto um pouquinho mais douradinho. Vou passar nas laterais aqui em volta dela também. Aqui. E dos ganchinhos aqui também. Tá? Então, ela ficou bem desgastadinha, como se ela tivesse oxidada. Vou passar o spray fosco, tá? O verniz spray da Acrylex também. Então, já deixei os recortes ali separadinhos, esperando secar. Agora, a gente vai pra parte da forração. Eu escolhi esses tecidinhos aqui, tá? Pra fazer a nossa plaquinha. Vou passar a cola em toda a plaquinha aqui.
Eu já passei a cola, já estiquei a cola com o rolinho. Vou colocar meu tecidinho aqui com a estampinha pra baixo e levo a plaquinha até o tecido. Ó, vou centralizar bem. Cortei, então, o tecido do tamanho da plaquinha, um pouquinho maior, mais ou menos 1 centímetro maior de cada ladinho. E agora vou alisar para evitar que ele fique dobradinho ou com alguma bolha de ar, enrugadinho, tá? Agora, toda essa partezinha que sobrou do tecido, nós vamos cortar. Tá? Cortamos tudo. Pegamos com o pincel sujinho de cola. Eu vou passar aqui nas bordinhas, olha, se teve algum cantinho que não colou, eu aproveito e colo. Ó, passar, selar todas as bordinhas aqui do tecido. Ó, tiro o excesso com o dedo. Aqui saiu uns fiapinhos, ó, desfiou um pouquinho, mas eu venho com a tesoura e corto todos eles. Depois que a cola secar, eles não vão mais desfiar. Então, perceba que o meu pincel tá só sujinho de cola, tá? Não tem cola em excesso. Depois, nós vamos abrir esses buraquinhos que vão, os prendedorzinhos aqui, os puxadorzinhos. A gente vai abrir, tá? Só dar um recortezinho aqui, ó. Com a tesoura mesmo, ou com perfurador, ou com um estilete, tá? Ó, já abri, depois é só encaixar, então, os ganchinhos. Vou deixar reservadinho aqui, que depois a gente vai voltar pra ela. Agora, nós vamos fazer as casinhas. As casinhas aqui também, eu já separei um tecidinho que encaixa, né, em cada uma delas. E vou fazer a mesma coisa, o mesmo procedimento pra forração, tá? Vou passar a cola nas casinhas. Ó, vou passar o rolinho. E vou aplicar no tecidinho. E aqui é a mesma coisa, ó, vou retirar o excesso de todo esse tecido. Vou passar a colinha aqui nas bordinhas. E vou repetir todo o processo nessa outra casinha, tá? Então, aqui. Agora, a gente vai envelhecer a nossa casinha, ó. Vou voltar com aquela mesma tinta marrom, tá? Do começo que a gente fez nossos apliques. Eu vou pegar um pincel pituá. Esse aqui é o número 8, tá? Mas o pincel que vocês tiverem em casa, vocês podem pegar até a própria esponjinha, tá? E fazer. Ó, vou tirar bem o excesso aqui da tinta. E vou aplicar nas bordinhas da casinha, pra dar uma envelhecida, uma sombreada. Ó, se vocês quiserem uma cor um pouco mais fortinha, tá? Vocês pegam mais tinta e façam uma outra demão por cima, tá? O segredo é não aplicar toda a tinta de uma vez só, porque senão ela vai manchar e não vai ficar esse degradê sombreadinho. Então, eu fiz as casinhas. Vou fazer agora na plaquinha, tá? Mas na plaquinha eu vou utilizar a fita crepe para delimitar aonde eu quero as divisórias das ripinhas, tá? Do ripadinho. Então, aqui eu vou fazer uma bem no centro. Tô seguindo aqui, ó, o meio do furinho, aonde vai as ponteirinhas aqui do cabideiro, tá? Aqui, ó, coloquei no meio. Vou pegar um pouquinho de tinta. Agora, eu vou fazer bem clarinho, mais clarinho
do que as casinhas. Vou passando aqui. Passo de um lado, vou passar do outro aqui. Como o meu tecido é clarinho aqui, eu vou deixar bem suave. Tá? Fiz de um lado, agora eu vou fazer desse outro lado aqui também, ó. Ó, coloco a fita pra cá da marcação. Ó, ao contrário agora. Ó, vou tirar as fitas, então ele formou o risquinho como se ele tivesse ripadinho, tá? Vou fazer aqui nas bordinhas também. Então, eu contornei, tá? Agora, eu vou fazendo de cima pra baixo aqui. Um pouquinho mais fortinho, ó. Vou entrando na peça, mas tá vendo que ela não tá marcando a tinta, ela só tá ficando escorridinha, né? Aquela sombra como se ela tivesse velhinha, desgastada. Agora, então, vamos aí para a técnica nova, né? Que é a pasta de modelagem. Então, a pasta de modelagem, você pode, se você quiser impermeabilizar o tecido, você pode passar a termolina leitosa, então, antes e esperar secar e depois aplicar a pasta de modelagem, ou você pode passar depois, tá? Depois também dá, também funciona. Então, aqui, ó, vou pegar a pasta de modelagem, essa aqui é da Acrylex, tá? Com uma espátula, eu vou pegar um pouquinho e vou fazer aqui, aonde, ó, vou até colocar uma fitinha aqui, aonde eu quero que dê o efeito, tá? Como se ela tivesse corroído nessas partezinhas aqui das encontrinhas das tabuinhas, né? E na parte de fora também. Então, com o auxílio de uma espátula, eu vou aplicando, aqui, ó, dando algumas batidinhas, tá? E dando esse efeito aqui de relevo, tá? Então, ele vai dar um relevinho aqui no cantinho, vou colocar um pouquinho mais, tá? Se eu aplicar mais produto aqui, mais pasta, ele vai ficar mais alto. Se eu aplicar menos, ele vai ficar mais baixinho. Olha, estão vendo? Aqui, ó, pra dar uma continuidade, ó, eu vou colocar um pouquinho a mais desse outro ladinho aqui. E assim eu vou fazendo, tá? Ó, eu posso colocar aqui, digamos, posicionar as casinhas aqui aonde eu quero primeiro, né? Pra ver aonde que eu vou aplicar, então, a pasta, vou aplicar o recorte, tá? Eu até vou pegar ele aqui, só um pouquinho. Aqui, ó, até vou posicionar ele aonde eu vou deixar, né? Que daí a gente já tem uma noção, assim, aonde que eu quero que fique mais desgastado, aonde menos, conforme eu for aplicar os apliques depois, né? Os recortes. Então, aqui eu vou fazendo, vou colocando na medida, assim, um pouquinho aqui, um pouquinho ali, deixando bem harmonioso, então, toda a plaquinha, tá?
Então, aqui, ó, já apliquei aonde eu acho que vai ficar legal, tá? Esse efeito. Vou esperar secar. Assim que secar a pasta de modelagem, eu volto aqui, então, pra gente concluir. Então, aqui a minha pasta já secou, tá? Ela tá bem sequinha. Aqui, reparem que eu colei já 2 apliques nas casinhas, porque eu achei que as casinhas ficaram um pouco vazias, né? Assim, só com o tecido, então eu acabei colando 2 apliques aqui também, tá? Fiz a mesma pintura que esse aqui que eu mostrei pra vocês, tá? Primeiro marrom, depois esse tom de caramelo e depois a pastinha dourada, tá? E já apliquei aqui. Agora, como secou já a nossa pastinha, nós vamos pintá-la, tá? Então, eu vou pegar um pincelzinho um pouquinho menor, tá? Esse aqui, ele é de cabinho amarelo também, né? Das cerdas naturais, então ele é um pouquinho mais firme, ele é mais durinho. Então, para essa técnica, o ideal seria um pincelzinho assim, tá? Com o cabinho mais durinho. Então, eu vou pegar a mesma tinta marronzinha, tá? Vou tirar aqui um pouquinho do excesso e vou pintar toda essa parte aqui que eu fiz o aplique com a pasta de modelagem. Tá? Eu vou dando batidinhas para pintar ele. Então, vou pintando a pasta aqui. E aqui onde tem toda a pasta, eu vou cobrir toda a pasta com a tinta, tá? E na bordinha, aqui aonde ele junta com o tecido, eu vou fazer um pouco mais suave, tá? Para ele ir entrando no tecido e fazendo um degradê, para não ficar aquela coisa tão marcada com a tinta, certo? Então, aqui, ó, eu vou fazendo um degradê. Vou cobrindo, tá? Toda a pasta de modelagem, não, porque se ficar a pastinha ali, fica aquela pastinha branca, também fica estranho, né? Então, eu vou cobrir toda a pasta de modelagem e vou dando batidinhas aqui, ó, bem suave. E vou deixando ele todo harmonioso. Por isso que é o ideal o pincelzinho com as cerdas grossas, tá? Com as cerdas durinhas, para que ele faça desse efeito aqui. Ó, tá? Vou fazendo isso aqui, ó, em toda as bordinhas aqui, onde eu apliquei, né, a pastinha de modelagem. Ó, vou pegando bem pouquinha tinta aqui pra dar esse efeito suave no acabamento, tá? Olha, eu vou aproximar aqui pra você que acha que consegue ver melhor, ó. Então, aqui, onde tem a pastinha, tá bem pintadinho. E aonde entra no tecido, ó, eu vou passando da pasta pro tecido de uma forma bem suave, dando batidinhas, ó. Tá vendo que o meu pincel, ele tá com bem pouquinha tinta, ó. Ele quase nem marca, só pra deixar ele bem suave mesmo. Tá? Vou fazer em toda a volta aqui, já trago ele pintadinho pra gente conseguir fazer daí o acabamento final. Então, aqui... já pintei, tá? Pintei toda a plaquinha aqui onde tinha passado a pasta. Agora, pra dar ele já tá um efeito mais levantadinho, assim, mais no relevo, tá? Mas pra acentuar ainda mais esse efeito, esse relevo, nós vamos pegar a mesma pastinha, tá? Essa aqui é aquela pasta em cera. Essa aqui é da marca Corfix. Então, vou pegar aqui com a esponjinha, ó, vou pegar um pouquinho na esponjinha e vou dar umas batidinhas aqui, só aonde eu passei a pasta acrílica, tá? Pasta de modelagem. E ele vai acentuar todo esse trabalho que a pasta deu. Ó, vou passar aqui e vou aproximar pra vocês. Vou passar nessa parte de cima e vocês vão ver a diferença que ele dá, né, em comparação à parte de baixo, que não tem essa cerinha. Aqui. Olha que lindo que fica, tá? Vou até tirar aqui para conseguir aproximar um pouquinho mais. Olha que lindo que fica um efeito metálico, né, metalizado, com esse brilhinho dourado. Tá? Vamos fazer em toda ela.
Eu achei que deu um charme, um toque aí, um efeito todo especial, né? A nossa peça de tecido, que ela é forradinha de tecido, ela tem toda a beleza e a sofisticação do tecido, né? A estampinha aqui de arabesco, toda essa delicadeza do tecido. E mesmo assim, a gente consegue fazer um trabalho a mais, aí um trabalho bem legal e diferenciado, então, nas nossas peças forradinhas, né? Aqui. Agora, deixa secar um pouquinho, tá? Só para ele secar um pouquinho mais essa cerinha. E depois você pode vir, pode deixar só assim. Ou se você quiser proteger, impermeabilizar um pouquinho mais a peça, você passa a termolina leitosa em toda a plaquinha, tá? Mas assim, cuidem, porque como a nossa tinta, né? O nosso pincel foi feito de cima para baixo, assim, em linhas verticais, apliquem a termolina também na vertical, tá? Que de repente, se chegar a manchar um pouquinho, a tirar um pouquinho a tinta, ela vai continuar nesse efeito, tá? No vertical. Aqui agora vamos colar, então, né, as nossas casinhas. Ó, vou passar a cola. Então, vou colocar uma casinha, deixa eu ver se ela tá ficando retinha aqui. A outra. E o nosso aplique também. Olha que gracinha que tá ficando o nosso cabideiro. Já tá aí tomando forma. E os penduradorzinhos também, ó. Vou passar uma colinha aqui no pezinho deles. Aí é só encaixar aqui nos buraquinhos que a gente abriu. E prontinho. Aqui tá nosso cabideiro. Espero que vocês tenham gostado. Aqui ele tem 2 furinhos, então, para colocar o preguinho. Se vocês quiserem, vocês podem pendurar uma cordinha aqui também. Eu vou pendurar a cordinha para vocês verem como que fica também, tá? Essa proposta sim, e com a cordinha. Aqui, olha, então, já trouxe a outra proposta com a cordinha, tá? Coloquei um cordãozinho São Francisco, coloquei de trás aqui pra frente. E aqui, para dar o acabamento, eu fiz um nozinho, né? Como a nossa placa, nosso cabideiro é no estilo, assim, um pouco mais rústico, né? Aproveitei, então, fiz só um nozinho, então, para completar aí nossa plaquinha, tá? O que vocês acharam? Coloquem aqui nos comentários se vocês colocariam o fiozinho, se não colocariam, como que vocês fariam a de vocês, tá? Um beijo, até o próximo vídeo. E não se esqueça, então, de se inscrever aqui no canal se você ainda não é inscrito, tá? Um beijo e até a próxima!